Olá! Nesta sessão, trataremos da importância dos diagramas entidade-relacionamento para o entendimento de sistemas de informação processadores de transações. O ponto a ser abordado inclui as diferenças entre as saídas, as visões dos dados e seu armazenamento. Gostamos de apresentar o trinômio entrada, processamento de dados e saída como uma boa forma de entender os sistemas processadores de informação. Os dados são armazenados no banco de dados, né, e posteriormente processados. As saídas referem-se a processos de extração de dados que ou são agrupados ou são sujeitos a operações aritméticas, ou seja, recebem algum processamento. Essas saídas dizem respeito à geração de relatórios ou de telas com resultados de consultas. Essa palavra consulta vem do inglês query, significa uma pergunta que você faz para o sistema. Por exemplo, quando você quiser comprar uma passagem online, você pergunta quais os horários de ônibus disponíveis de Ribeirão Preto para São Paulo. Esse acesso, essa pergunta que você faz para o sistema de informações, faz com que ele recupere os dados no banco de dados e mostre para você, né, como resultado dessa sua pergunta/consulta. Portanto, as saídas implicam a recuperação das informações em um banco de dados por meio de um sistema gerenciador de bancos de dados relacional que executa diferentes operações sobre as tabelas, né? Então, as tabelas imaginadas como conjuntos matemáticos podem estar sujeitas a operações de união, de concatenação, de intersecção. Também são feitas operações aritméticas que vão dar origem aos dados derivados. Essa figura eu gosto muito também, porque ela mostra que o usuário ele interage com a camada de apresentação. Então, o usuário faz as entradas, coloca os inputs, até inventamos um novo verbo, imputar dados. Então, ele dá entrada nos dados e recebe relatórios, resultados de consultas nessa camada de apresentação. É uma camada do software, mas ela é a mais externa apenas, né? Tem uma camada intermediária, que é a camada de aplicação, onde se dá o processamento, né? E internamente tem a camada de armazenamento e gerenciamento de dados. Essa camada a gente explora bastante quando trabalha com o modelo entidade-relacionamento, com o MER, que também às vezes é chamado de diagrama entidade-relacionamento, ou DER. Bem, são diferentes camadas, diferentes níveis de execução, de programação, e o usuário fica interagindo com essa última camada, que mostra formatações de dados, né? Como os dados são formatados para ficar mais conveniente para o uso do indivíduo que está interagindo com o software. Mas é bem diferente a visão do usuário que está aqui interagindo com a realidade da armazenagem aqui na última camada, né? Muitas vezes são formatados esses dados mediante junção de tabelas, união de tabelas. Então, você vê aqui um quadro mais completo, mais significativo. E na armazenagem, a gente sabe que todo o projeto é minimalista, ele é relacional, ele é otimizador, ele evita redundâncias para evitar inconsistências, né? Então, quando você está aqui recebendo saídas, você já recebe os dados processados. Às vezes, até quando você vai fazer a entrada de dados, né? Eu dou aqui um exemplo. Muitas vezes são extraídos dados das tabelas para contextualizarem melhor a entrada de dados pelo usuário. Então, quando você vai escolher um assento como parte do processo da compra da passagem, o software vai te mostrar todo o layout do ônibus, todos os detalhes das poltronas, as que estão ocupadas, as que estão livres.
e aquele desenho que você vê na hora de escolher a sua passagem, o seu lugar, a sua poltrona, não corresponde, né, em nada ao que efetivamente está armazenado, né? Não, em geral, né, não se armazenam figuras, se armazenam dados desses sistemas de informações processadores de transação, dados ainda bem limitados, bem restritos, né? Textos, datas, números reais, números naturais, números inteiros, de uma forma bem estruturadinha e delimitadora, né? Mas, portanto, quando você enxerga aqui o layout do ônibus inteiro para escolher a sua passagem, você está recebendo uma tela que resulta de dados processados para facilitar a sua escolha, a sua entrada de dados, que no exemplo corresponde ao assento que você vai comprar. Bom, aqui tem um exemplo de saída interessante, que é um contrato de locação residencial. Então, se você é uma imobiliária e você tem um software que controla as transações imobiliárias, esse software vai controlar a locação, né? Então, aqui tem a identificação do locador, a identificação do locatário e alguns detalhes do contrato, né? O locador cede para locação o imóvel, caracteriza o imóvel, o prazo de locação é X, iniciando-se em Y e terminando em Z, né? Então, são os dados que vão estar contidos nesse contrato. O valor do aluguel, né? O percentual de juros moratórios. Então, existem várias informações aqui. E todo esse texto, esse blá 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 que não está grifado, corresponde a uma formatação, a gente chama isso de layout ou de estrutura que aquela saída de dados, aquele relatório vai possuir, né? Agora, parem, por favor, o vídeo, pausem o vídeo e pensem em como esses dados estariam armazenados no banco de dados. Ou seja, qual é o MER para essa imobiliária nesse contexto de locação? Bom, como sabemos, a transação locação, aqui eu denominei de contrato, poderia ser locação, né? Ela podia ser locação aqui também. Como eu sempre tenho dito, o nome da entidade diz muito pouco acerca da entidade. A gente vai conhecê-la melhor por seus atributos. Então, data de início, período, data de vencimento do aluguel, valor do aluguel, percentual de juros de moratória, todos esses dados dizem respeito ao contrato de locação. Mas vejam, há uma diferença brutal. Não é o contrato no papel, esse que a gente está enxergando aqui, que é uma saída do sistema. São os dados aderentes à locação ao contrato, que somente dizem respeito ao contrato. Os demais dados, por exemplo, do locador, do proprietário, do imóvel, vão estar sendo armazenados em outras tabelas, né? Então, correspondem a outras entidades que estão relacionadas à entidade, contrato ou locação. Né? Então, o que você visualiza como uma saída corresponde a 4, no caso aqui, né, 4 estruturas distintas, 4 tabelas distintas de armazenamento de dados. Ok? Então, é essa a ideia, é entendermos que o que você vê, que é a saída do seu software, não corresponde à maneira como os dados são armazenados. E nossa ênfase nessas primeiras apresentações, a nossa ênfase é no modelo entidade-relacionamento, ou seja, em como os dados estão efetivamente armazenados no software. Aqui outro exemplo, a nota de fiscal. Notas fiscais são bem complexas. É uma empresa atacadista de material odontológico que se chama Dental IRTA. A Dental IRTA, então, está emitindo a nota
e que a gente dividiu em 5 blocos aqui. O primeiro bloco é o cliente que comprou o material lá da Dental Irta. O segundo bloco não vou precisar. O terceiro bloco diz respeito a impostos. Eu sei que está ilegível, mas é só para pegar a estrutura da nota, o layout, a cara de forma grosseira da nota. E olha que eu procurei exemplos de notas fiscais na internet, mas não é tão simples assim de serem encontrados. Se alguém encontrar, manda para mim. Enfim, então, embora esteja um pouco ilegível, o que nos importa é caracterizar blocos. Primeiro bloco, quem comprou. Segundo bloco, informações que não nos interessam. Terceiro bloco, detalhes sobre impostos, ICMS, etc. Quarto bloco, a questão da transportadora, quem vai levar essa carga. E o quinto bloco são os produtos efetivamente comprados, né? Que são 1, 2, 3, 4 produtos relacionados nessa nota. No próximo slide, a gente ainda detalha esses produtos relacionados na nota. Vejam, numa mesma compra, a pessoa pode comprar 500 itens diferentes, né? E cada produto comprado vai ser detalhado dessa forma. O código vai ser discriminado, a unidade de medida, se é em pacote, se é em caixa de 20, se é em caixa de 100, a quantidade do produto que foi comprado, valor unitário, valor total, alíquota de ICMS, alíquota de IPI e assim por diante. Vejam, então, essa parte da nota fiscal ela é múltipla. N linhas, inúmeras linhas. 3, 4, 5, 300, 400. Depende da transação de venda da empresa, né? Ela vai gerar uma nota com mais ou menos linhas, com mais ou menos produtos. A gente já viu isso em exercício anterior. Esse pedido de venda, que pode ser transmutado numa venda e também pode ser chamado de nota fiscal, essa entidade dentro do seu banco de dados, ela tem alguns atributos: data do pedido, o status, se está em aberto, ainda está no se comportando como um pedido. Se for concluído, aí sim vai ter uma nota fiscal associada de saída, então vão ter outras informações, como data de emissão da nota fiscal, data da saída, número da nota fiscal de venda, etc, 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 etc. Bem, esse é o registro do documento de forma lógica, como vai estar armazenado no seu banco de dados. E vocês percebam que ele está relacionado com o cliente, então o cliente não diz respeito à transação propriamente dita, então caracterizará outra entidade, né? Transportadora caracterizando outra entidade. E como os produtos são tratados de forma de um coletivo de coletivos, quer dizer, você não trata as caixas de luva como unidades, você trata como um grupo de produtos, caixas de luva. Então, cada item aqui é múltiplo. Essa caixa de luva, na verdade, representa um conjunto de caixas de luva, inclusive tem como atributo quantidade. Então, essas 500 caixas de luva, essas 1.000 caixas de luva, vão estar presentes em N vendas. E cada venda, como já nós dizemos, pode estar relacionada a N produtos, né? Então, o relacionamento N para N aqui dá origem à explosão, que é o item do pedido, onde vão estar armazenados quantidade daquele produto naquela venda, valor, que pode ser ter um desconto, valor unitário, entre outras informações, certo? Então, essa visão de dados aqui, ainda resumida, né? Porque tem mais coisa. Nota fiscal é um relatório, é uma saída do sistema com N detalhes. Mas pegando os detalhes que a gente já explorou em apresentações passadas, a gente conclui que essa visão de dados foi obtida mediante pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 tabelas diferentes. Bom, então é isso. A nota fiscal impressa se constitui uma saída de dados, em uma visão
que implica em operações sobre diferentes tabelas físicas. Portanto, é totalmente diferente da entidade, venda nota fiscal. E qual a razão disso? O armazenamento de dados é otimizador, né? Esse modelo relacional, ele otimiza. Os dados são armazenados da melhor forma para evitar redundâncias, tabelas esparsas, quantidade inadequada de campos nas tabelas, etc. Né? Então, a gente está aprendendo uma metodologia de modelagem que ela é otimizadora. Mas não, os dados são quebrados, são particionados, são divididos em N tabelas para otimizar o projeto dos dados, mas não necessariamente ficam convenientes para o usuário entender o que está acontecendo, né? Então, os programas, os softwares são responsáveis pelo processamento, pela montagem, né, de quantas saídas forem importantes para o usuário. Então, se o usuário quiser ver determinado relatório enfatizando determinados aspectos, ele vai ver. Enfatizando outros, quer dizer, ele vai poder montar, o software monta diferentes visões, diferentes saídas, conforme a necessidade dos usuários. Comentários finais. Nós temos que ficar atentos que tanto contadores quanto controllers analisam relatórios, analisam tendências, analisam números, analisam custos, etc. Tá? Que, em geral, são dados agrupados, são relatórios. Né? E eu sempre costumo dizer, muitas vezes os contadores ou controllers que têm mais perfil, que têm mais formação, eles podem entrar em contato com as bases de dados e eles mesmos montarem os seus relatórios. Né? Existem ferramentas, existem softwares que facilitam essas extrações de relatório. Ou, o que é muito, muito comum, softwares que dão como saída para o usuário planilhas Excel. Então, o sistema processador de transações joga em Excel parte de suas tabelas, ou a união, a concatenação de algumas tabelas, e deixa para o contador ou para o controller o pós-processamento disso, talvez a facção de gráficos, etc. O meu ponto é, não existe geração espontânea de informações, ou seja, tudo que o contador ou controle vai obter do sistema de informações foi previamente armazenado. Então, muitas vezes, o contador e o controller, para ter os relatórios que necessitam em mãos, vai precisar entender o que efetivamente foi armazenado e como foi armazenado, né? Então, para um bom entendimento dos sistemas processadores de transação, faz-se necessário o entendimento de como e de quais dados estão armazenados. Portanto, essa apresentação ela tem dois objetivos. Primeiro, você não ser um usuário ingênuo, naive. O que você está vendo na sua tela não necessariamente representa o que está armazenado dentro do software. Você precisa ser mais profundo, mais insistente e conhecer os detalhes dos dados que estão armazenados, para poder obter maior benefício deles. E o segundo é que você vai poder, com esse conhecimento, pedir relatórios, se beneficiar de relatórios com maior propriedade. Muitas vezes esses relatórios não vão ser nem feitos por você. Você pode pedir para o setor de informática determinada visão dos dados. Agora, como você vai pedir? Dá para fazer tal relatório? Tem como? Você não precisa perguntar isso. Se você conhecer os dados, você vai saber, sim, eu consigo extrair essa informação. Eu quero desse jeito. E vai pedir para o seu pessoal de suporte, em quantos dias, em quantas horas você vai fazer esse relatório para mim? Porque você sabe que as informações estão lá, né? Então, passar de um usuário naive, ingênuo, para um usuário conhecedor das suas informações é um grande passo para todos os contadores e controllers. Espero que com isso vocês fiquem mais empolgados a aprender mais de modelo, entidade e relacionamento. Até a próxima!